Olá a todas as pessoas, muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Esse é o nosso Pode Respeitar, um podcast para todas as pessoas. E hoje eu tô com ele, que é um cara, assim, multifacetado. Ele é um nerd da tecnologia de informação. Ele vem de Araraquara. É criador de conteúdo e fala na sua rede sobre reflexões da sua vivência. E é uma pessoa multifacetada, então faz de tudo um pouquinho, né? Com vocês, eu recebo Miguel Filpe. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado, Lua, por me receber aqui. É um prazer estar aqui. E assim, a gente tenta, né? A gente faz o que dá pra sobreviver. Menino, você monta até móvel. Você viu, menina? E eu tô gostando, tá? Vou te falar uma coisa. Ano que vem eu vou tentar colocar isso dentro de um programa de voluntariado pra construir coisa pras pessoas. Porque eu não tenho muita coisa pra construir, né? Eu vou lá, faço uma coisa aqui e ali, mas eu não desenvolvo muito. Então eu tô pensando aí em colocar pra voluntariado essa habilidade aí pra jogo. Que legal, eu amei demais. Vamos ver se vai dar. Eu queria fazer um pedido, inicialmente, pra você se autodescrever. Perfeito, perfeito. Eu sou um homem branco, com barba, meu cabelo ele é meio curto, cabelo castanho, tô com camiseta verde escura, tô com anéis, acessórios nos dedos, indicador e do meio, na direita e na esquerda, na mão direita e na mão esquerda. Que mais? Acho que isso. Acho que minha barba. Perfeito, Tá bom. perfeito. Bom, eu sou uma pessoa de cabelo cacheado, abaixo dos seios. Tô utilizando uma franja, uma maquiagem mais neutra com batom vermelho. Tô utilizando um vestido todo colorido. Tô com 2 pulseiras, com 3 pulseirinhas, meio ciganinha. E tenho a pele branca. E acredito que seja isso, a autodescrição. Muito bom e importante, né? A gente levar em consideração todas as pessoas. Corretíssimo. Então a gente vai começar o nosso papo permeando entre identidade, infância e trajetória. Eu já ouvi falar que desde os 5 anos você já tinha essa realização de que você era quem você é, né? Que é um homem trans. Me conta um pouquinho disso. Eu fiquei muito instigada, porque no meu caso, lá em Ourinhos, no interior de São Paulo, eu não sabia que existia a possibilidade de ser quem eu sou hoje, né? Então, quando a gente olha um pouco pra trás, a gente percebe que sempre foi uma criança trans, né? Como que foi isso pra você? Então, Lua, eu não tinha, na verdade, uma clareza, né, do que significava aquilo. E, na verdade, eu nem sabia que eu tinha feito isso. Quem falou pra mim foi minha mãe. Ela falou assim, quando você era mais novo, 5 aninhos, você puxou minha blusa e você falou assim, então, mamãe, eu gosto de mulher e eu sou um homem. Mas eu não tinha noção do que significava aquilo. E eu também, naquele momento, eu nem sabia o que era um homem trans. Não sabia que existia essa possibilidade. Eu fui saber isso com, sei lá, 17, 18 anos, que existia um nome pra isso e que existia essa possibilidade. Mas era uma coisa que estava muito inacessível. Quem que a gente tem de referência quando a gente é mais novo? O Tami, né, o Tarso. A gente tem aí alguns meninos também, mas que estão fora, né? Eu via muitos homens de fora do Brasil. Via YouTube deles, um Instagram aqui e ali, mas no Brasil eu não conhecia muitas referências. A gente tinha também Roberta Close, né? Aqueles exemplos que a gente já sabe, Nani Pipo. Então, eu não sabia que tinha um nome até chegar na adolescência, né? Mas eu já tinha sentimento de pertencimento, né? Então, eu não sei por que eu falei isso quando eu tinha 5 anos, mas a gente chega hoje onde a gente tá e a gente olha pra trás e fala assim, olha, como eram claros os sinais, né? Mas, enfim, não foi algo que eu tinha necessariamente consciência do que eu tava falando. Mas, com certeza, alguma coisa me fez falar aquilo, né? Então, pra você, o universo masculino era muito natural, assim, muito dado desde criança, né? Muito, eu nem me misturava muito com as meninas, né? Eu sempre tava com os meninos jogando bola, batendo papo, conversando e tal. E não necessariamente… E é engraçado, não sei se você teve isso, assim, Lua, mas eu não tive uma… Não é como se eu tivesse uma consciência de que eu só me sentia melhor perto deles, sabe? Eu me sentia mais… fazia mais parte do universo que eu gostava, né? Enfim, então não foi uma coisa tão… Eu acho que pra mim também. Na escola eu andava com as Natural. meninas, brincava com a boneca da minha irmã. Adorava quando ela trazia as revistas Capricho, aí eu ficava olhando, assim. Eu falava, gente, que universo maravilhoso, eu Não quero ser é? que nem a minha irmã. Tudo! Um beijo pra minha irmã, Tainá, maravilhosa. Ai. Então, como que foi, assim, conviver com uma contra-expectativa de gênero, de sociedade imposta pela sua família, assim? Nossa, Lua, então isso é complicado porque eu tenho um irmão mais velho, né, que ele é meu meio-irmão, por parte de pai, e eu tenho uma irmã gêmea,
uma irmã gêmea cis, extremamente perua, extremamente dentro do que os padrões da sociedade, entre aspas, buscam. Então, era muita comparação. Meus pais necessariamente não falavam sobre isso, né? Não falavam, você tinha que ser mais que nem a sua irmã, você tinha que fazer mais isso, mais aquilo. Mas assim, quando a gente ia pra festa, por exemplo, pra eventos, sair, essas coisas, eu odiava qualquer coisa assim. Odiava soltar o cabelo, odiava vestido, odiava maquiagem. Nossa, salto, meu Deus do céu, era meu terror. Então assim, o fato de eu não estar me sentindo bem nesses lugares e a minha irmã tá lá, toda linda, felizona, maquiada. Ai, nossa, e tipo, meio que tinha uma confusão delas. Por que você não tá gostando, né? Por que você não quer se vestir? Porque a gente tá indo pra uma festa, tá todo mundo animado, só você que tá chato, que não sei o quê. E eu era muito irritado. Eu era muito bravo, assim, porque eu não queria. E eu não conseguia conversar com elas, tal. Então, era uma expectativa que não era direta, assim, não era falada, mas ela tava ali, do meu lado, se maquiando. Era muito louco, assim. Então, a minha maior comparação foi com a Natália. Que é a minha irmã maravilhosa, que, enfim, Diva amo demais. de coração ela, mas era uma comparação ambulante de quem eu deveria estar querendo ser, quem eu deveria estar me sentindo à vontade de ser, né? Então, foi muito difícil, assim, Lua. Eu acho que é difícil porque eu não sabia o que estava acontecendo. Meus pais, menos ainda. Minha irmã também. E a gente não sabe muito como lidar. Eu não sei, a família não sabe também, né? Enfim, então foi complicado, assim. Foi difícil até chegar o momento de você entender o que tá acontecendo. E como que foi crescer sendo um menino interiorano, assim como eu? Que memórias afetivas você tem do interior? Nossa, essa pergunta nunca me fizeram. Memórias afetivas do interior. Eu quero dizer que eu tenho memórias muito boas e memórias muito ruins, né? Eu tive… meu primeiro grupo de meninas que eu tive amizade foram as meninas que jogavam bola, né? Foram as meninas que estavam dentro do esporte, que também tinham uma sexualidade igual a minha, né? Que elas lésbicas. E eu, na época, também lido como uma mulher lésbica. Que eram as pessoas com quem eu mais me sentia à vontade naquela cidade. Então, criei muitas memórias muito boas, fiz amizades legais com as meninas e tal. Por outro lado, né, você vive ali meio que sendo alvo. Não sei se você sentiu isso, mas assim, você faz uma coisa aqui, no outro dia você já tá fazendo 3 vezes essa coisa aqui. Então, tipo, você… Desculpa, com perdão da fala, mas você peidou aqui, outro dia você tá cagado, entendeu? Então, assim, todo mundo falando da sua vida. E ainda era uma época que a sexualidade e orientação, tudo, na verdade, tudo isso era lido como um tabu. Então, meio que eu ficava muito escondido, né? Eu ficava muito escondido, muito meio isolado, assim, eu e essas meninas só. Não é um espaço muito legal, inicialmente, quando você é criança, pelo menos, né? Não é um lugar que você pode se sentir muito à vontade de explorar quem você é, se sentir tranquilo e tal. Diferente do que eu imagino que deve ser uma infância aqui em São Paulo. Total. Né? Que é um lugar mais diverso, é um lugar que você pode explorar mais sua identidade, pode explorar mais essa parte da sexualidade. As pessoas têm mais informação, né? Então, no interior era um tabuzão, assim. Mas eu tenho boas e más memórias. E você? Eu cresci no interior também, na cidade de Ourinhos. E uma das coisas que me conectou a você é o fato de eu ser uma pessoa gêmea também. Eu tenho o meu irmão gêmeo, o Augusto. Uhum. E eu queria muito entender contigo também essa questão de comparação. Porque eu fui a vida toda comparada com ele. Existem ainda marcas e cicatrizes por conta disso. Em você ou nele? Acho que nele. Em mim eu sou… A mesma coisa, eu sou mais Lua. tranquila, porque Loucura. meu irmão, ele tem uma vida heteronormativa, assim como a sua irmã. E ainda eu acredito nesse processo de cura e de troca, assim. Como que foi pra você? Ainda mais que, tipo assim, ela já foi mais na contramão em relação à vivência que eu tive, né? Que ela, tipo, realmente topou ali estar com você, fazendo vídeo, trocando. Sim. A Ná, na verdade, a gente teve um caminho, assim, a ser percorrido, Lua. Porque eu não sei como é que foi com você e com seu irmão. Mas a Ná, ela… Qual que era a questão? Eu era muito irritado, muito bravo e tal. E meus pais sentiam que eles precisavam dar mais atenção pra mim. Eles não entendiam o que acontecia, né? Por que eu era tão irritado. E aí a Natália, sendo tudo que era esperado dela, ela sente que ela foi negligenciada.
né, ao longo da adolescência, que os meus pais lidavam mais com meus BO. E eu dava dor de cabeça mesmo. Eu era uma criança bem birrenta e revoltada, bem rebelde, assim. Então eu dei trabalho pros meus pais. E a Ná, não necessariamente. Ela só era muito perua, né, cheia dos acessórios e tal. Mas, então ela sentiu durante a infância que ela foi negligenciada. Eu senti que eu não tinha necessariamente o apoio que eu gostaria, mas eu também não buscava. Então eu fugia dos meus pais, porque ao mesmo tempo que eles queriam muito me cuidar, eles não abriam espaço pro fato de que, assim, poderia ser uma pessoa trans, e naquela época eu já me entendia como uma pessoa lésbica, né, naquele momento. E isso pra eles era uma coisa muito… Cara, pai e mãe também não tem muito manual de instrução. Eu sempre falo isso, essa é a frase que eu falo sempre. Então, naquele momento era extremamente impaciente com eles. Eles tentando entender o meu lado, falando pra eu fazer terapia, não sei o que, não sei o que lá. E a Natália buscando um pouco dessa atenção deles, que tava focada, mais voltada pra mim, né? E aí a gente cresceu, assim, ela foi entendendo essa mágoa dela, fez terapia, a gente conversou, a gente ainda troca sobre isso. Eu não sei, né, não sei como que ela se sente sobre isso neste momento. Eu imagino que esteja mais tranquila, mas assim, a nossa amizade se tornou outra. Porque no começo ela tinha raiva de mim. E aí, conforme ela foi entendendo que essa raiva tinha muito a ver com o que a gente viveu na nossa infância e na nossa adolescência… e curando e tratando isso na terapia, entendendo que eu não fiz de propósito, meus pais também não, sabe? E que hoje em dia a gente tem um outro relacionamento, uma outra dinâmica, onde todo mundo tem a mesma atenção e que conversa sobre isso, sabe? Não é mais um elefante no meio da sala. A nossa amizade foi se fortalecendo. Inclusive, estou indo me mudar pra, literalmente, a porta do apartamento dela vai ser na frente da porta do meu apartamento. Nós vamos morar na mesma cidade. E eu sinto que a nossa amizade só se fortaleceu. Eu considero ela hoje uma das minhas melhores amigas, assim. Coisa que eu não achava antes, apesar de a gente… Irmão, tipo, a gente ainda continua sendo irmão, entendeu? De a gente ficar se enchendo o saco, né? Mas assim, não… Hoje é um amor muito mais bem resolvido. Tipo, da gente conseguir se falar abertamente e tocar nesses pontos. É um E processo você? de cura, né? Eu acho que, pra mim, a gente tá um pouco atrasado, assim. Não atrasado, né? Porque existe tempo certo pra cada coisa. A gente tem que respeitar o processo, a individualidade de cada pessoa. Mas foi muito legal, assim, eu te reconhecer. Porque muito antes de transicionar, eu estudava sobre gênero, era nerdinha, assim, do YouTube. As minhas Aham! Você referências, já sabia tudo, então. eu já sabia tudo. Menina. E, inclusive, uma das coisas que eu já tinha a parte de conhecimento é sobre a transmasculinidade, né? Acompanhei pessoas como você no YouTube e me ajudou muito, muito a transicionar primeiro a cabeça, né? Porque muita gente transiciona o corpo, não transiciona a cabeça, para depois poder fazer esses processos com mais afeto, com mais carinho, né? Sim. E como que foi pra você, assim, dar esse start em criar conteúdo? Mas antes eu queria falar, a gente pode voltar nisso depois, porque eu queria falar sobre o seu processo de transição, né? Você começou ali pelos 24 anos, né? E como que foi essa virada de chave, assim? Tipo, o que te ajudou, o que te assustou nesse processo? Assim, Lua, eu não sei se você tem essa mesma sensação, mas eu tenho a sensação de que foram diversos pequenos momentos ao longo da vida que me levaram a esse local. Então, assim, não somente de expressão de gênero, mas também de entender coisas mais profundas do tipo, por que eu me sinto desconfortável em banheiro feminino? Por que eu gostaria muito que tivesse crescendo uma barba? Por que tem um ponto que eu recente, tipo, que eu falei, eu só percebi isso, sei lá, no meio uns 2, 3 anos depois da minha transição, eu tinha raiva de homem. Eu tinha raiva, e não pelos motivos certos, que a gente sabe que eles merecem às vezes, mas assim, eu tinha raiva de graça. Eu olhava pra um cara e falava assim, meu, que ódio, eu não quero que esse cara esteja perto de mim. Tanto que, no fatídico dia de janeiro de 2018, que foi quando eu dei o start na minha transição, eu encontrei um cara. Eu fui sair, na verdade, com uma amiga minha, que ela falou, vamos fazer um double date? Aí eu falei, vamos. Aí eu falei assim, a sua amiga vai fazer um double date com outro cara, né? Aí eu fui muito tipo, ai, nossa, que preguiça, meu Deus do céu. Não quero estar no mesmo ambiente que homens, assim, tipo… E conviver com homens, eu tinha preguiça. Até eu entender que esse cara que a gente foi encontrar era já um criador de conteúdo, né? Um Super divo, né? conhecido.
super conhecido e tal. E aí, esse foi o meu primeiro contato com uma pessoa trans. E naquele momento, quando eu entendi que ele era trans, eu senti… Primeiro, eu fiquei deu uma tela estática, assim, pra mim. Mas aí eu perguntei pra ele, né? Eu falei, coitado, eu aluguei ele aquela noite inteira. E perguntei tudo que eu precisava perguntar sobre a transição e como ele se sentia, né? Como que era a transição pra ele e tal. E aí ele foi falando de momentos, assim, muito, entre aspas, cotidianos e normais, né? Tipo, uma família ok, um estudo, também uma infância meio chata, complicada, assim. Também não tinha muita referência. E o que mais me pegou nele foi que, assim, depois de todo o processo… Ele já tava, acho que 4 anos em transição. 3, não sei. Mas ele tava bem. Ele tava feliz. Ele era uma pessoa que eu conversava e que você não… Porque por que eu não me sentia muito referenciado em pessoas como o Tarso, como o Tami? Porque são pessoas que não têm… Eles não são… Eu não me identifico com eles como pessoas, personalidades, sabe? São pessoas que eu acho que não tem nada a ver comigo e com o que eu busco pra minha vida. E o Luca não, o Luca era uma pessoa extremamente sensata, um cara tranquilo de conversar, super engraçado, sabe? Tipo, afetuoso, carinhoso e tal. E eu me identifiquei muito com ele. A gente, inclusive, se tornou bem amigo depois disso. Mas acho que a parte mais difícil, Lua, é isso que você falou, da gente entender que a gente tem que fazer a transição primeiro dentro, depois pra fora. Porque meu primeiro ímpeto, depois que eu conversei com ele, eu entendi que, é isso. E, tipo, daí pra frente não tem mais como ir pra trás, eu não vou mais me esconder. Acho que todo mundo no começo fala, eu preciso tomar hormônio, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que eu não tive muito esse ímpeto, porque eu falei, cara, que turbilhão de coisas que tava passando na minha cabeça, eu tava perdido, eu só queria chorar, eu só queria um colo, sabe? Eu só queria ser acolhido e entendido e falado, meu Deus, é possível, me encontrei, não sei o quê. E, desaguei em felicidade. Mas eu não tive muita pressa pra ir pra transição corporal, porque eu falei, cara, mas… Eu não sei como é que vai ser isso, como que vai ser essa transição. Eu tinha certeza do que estava acontecendo, de quem eu era, mas eu falei, como que vai ser esse processo até esse reconhecimento de tudo que é eu, Miguel, e tudo que foi construído pela sociedade, tudo que foi, né, ali moldado por outras pessoas, por uma expectativa que tinha de gênero até aquele momento. É complexo, então é uma coisa que é cheia de etapas na minha cabeça, né, então… Aí eu busquei terapia, fiquei 6 meses em terapia. Mas os primeiros 3 meses foi só chorando, né? Só chorando, entendendo o passado e tal. Mas acho que o maior desafio mesmo foi essa parte da compreensão psicológica, assim. E entender que isso era muito mais importante que a transição mesmo. Que eu me senti um homem mesmo. Que eu falei assim, não, cara, é isso mesmo. De dentro pra fora. Não de fora pra dentro. Pra mim foi isso. Realmente, o papel da psicologia na vivência de uma pessoa trans é muito importante. Infelizmente, os acessos para pessoas trans geralmente é muito minado, né? Mas a terapia para mim foi muito importante também para o meu autoconhecimento, para o meu desenvolvimento como pessoa. Eu acredito para você também, assim, o que a terapia tem de importância, além da sua construção de gênero, assim? Lua, a pessoa que tem como profissão cuidar da sua saúde mental, ela tem que fazer você se questionar em lugares que você não vai fazer isso sozinho, entendeu? Tipo, você não… Eu sozinho, por exemplo, não teria me questionado, tipo, o que é ser homem, o que é masculinidade, qual a masculinidade que eu quero construir pra mim. Não necessariamente de gênero, mas tudo. Se você tem um problema com a sua família, você não vai fazer certas perguntas sozinho porque dói, né? São reflexões que você não é obrigado a fazer sozinho. Então, eu acho que esse profissional, ele vai te ajudar, ele te orienta, na verdade. Te fazendo as perguntas, para que você reflita sobre aquelas perguntas. E ele não vai deixar você sair dali enquanto você não refletir e pensar sobre aquilo. Eu acho que ele tem um papel fundamental na orientação de certas perspectivas que você tem da sua vida, sabe? Mas você tem que estar aberto. Eu falo, pra mim a terapia funcionou porque eu tava realmente disposto a falar assim, cara, qual que é o meu comportamento, meu padrão de comportamento, meu pensamento sobre esse ponto, que não tá funcionando, ou que tá funcionando, sabe? Ou o que eu preciso, por onde eu preciso começar,
né? Se eu não tivesse essa proatividade também de querer meio que mergulhar nesses pontos e estar aberto à possibilidade de mudança de opinião, de perspectiva, eu acho que não teria funcionado. Tipo assim, eu fico pensando que nem… Eu amo meu pai, mas ele é um homem que ele precisaria muito de fazer uma terapia. Muito. Porque, assim, tem certos padrões de pensamento dele que, assim, fere ele. Eu vejo o quanto ele se sente triste, o quanto ele se sente… prisioneiro mesmo, sabe? Desse pensamento que só ele que se prejudica. Mas ele não acredita na terapia. Ele é um cara que ele fala, não, porque não tem porque fazer terapia e tal. E aí, você pode obrigar, acorrentar esse cara numa cadeira de um psicólogo, de um psicanalista, de um, sei lá, qualquer profissional da saúde, e ele não vai adiantar. Entendeu? Então, enfim, eu acho que também as pessoas trans têm o acesso minado, mas elas também precisam querer fazer, né? Elas precisam querer acessar esse lugar. E o seu processo de transicionar junto com a família e com a rede que você tinha ali, de pessoas amigas, de, sei lá, professor, professora, quem tivesse ali ao redor, como que foi pra você desbravar, assim, esses mares e simplesmente poder se ser? Eu tive alguns… No meu trabalho, né, na época… Desculpa. No meu trabalho, foi uma coisa muito tranquila. As pessoas… era uma empresa, né, já diversa. Havia o acolhimento das pessoas, né? E é engraçado porque na minha empresa… O sistema não estava preparado, mas as pessoas deram um jeito para que eu me sentisse bem. Então, eles usaram um nome social para mim. Na época, eu não tinha retificado meus documentos. Trocaram meu e-mail. Então, eles fizeram uma coisa muito legal. Mas… Meus amigos também, minha roda de amigos também. Eu tive, obviamente, amigos que logo de cara já se adaptaram, já usaram o pronome certinho e tal. E amigos que demoraram um pouco mais de tempo, especialmente meus amigos de infância, meus amigos mais antigos, né, que tiveram um hábito aí construído, mas também não demorou muito. Minha maior questão foi a minha família, assim. Eu tive muita resistência dos meus pais, principalmente. Eles não entendiam, né, com a minha mãe e com meu pai foi um processo, né? Com a Natália e com o meu irmão mais velho foi mais tranquilo, assim, não teve muito erro, foi super tranquilo. Mas meus pais, eu demorei aí pelo menos um ano. A gente ficou mais ou menos um ano meio afastados, conversando muito pouco. Eles ainda me deram um apoio financeiro, então não falo que eles largaram a minha mão. E também não acho que eles largaram minha mão de nada. Na verdade, eu acho que eles precisavam seguir o processo deles de entender e assimilar o que estava acontecendo, e eu precisava do meu apoio. Eu já não estava mais… Eu cortei meu vínculo, meu cordão umbilical no momento que eu fiz a transição, porque a gente busca muita aprovação dos pais até certo ponto. Aí naquele ponto eu falei, olha, nós temos duas opções. Ou a gente não se fala e a gente corta o vínculo, ou eu sigo meu caminho buscando meu apoio e vocês seguem o caminho de vocês, fazendo o que quer que vocês precisem fazer para assimilar esse ponto, e a gente se encontra no meio do caminho em algum momento, quando vocês estiverem mais entendido que isso não é uma fase, entendido que esse sou eu, e eu também estiver preparado para qualquer questão que vocês tenham, né? Qualquer papo que a gente tenha que ter e tal, me coloquei à disposição, mostrei alguns documentos, alguns filmes, alguns livros e tal. E eles fizeram a parte deles também, meu pai não foi pra terapia, mas minha mãe foi, sabe? Estudou, leu, aprendeu, conversou com pessoas. E foi muito legal porque depois que eu comecei a criar conteúdo pra internet, algumas pessoas buscaram a minha mãe. Eu até fiz um vídeo sobre. E aí ela começou a se sentir mais parte da minha vida. E entendendo que ela, tipo, fazia parte até da vida de outras pessoas que tinham ela como referência. E aí eu acho que foi também um processo mais… Deu uma facilitada pra ela, entendeu? Ela teve Ela falava muito sobre luto, né? De perder uma filha e tal. Eu falei, mãe, mas você não me perdeu, né? Aquilo… Eu entendo… na verdade, eu não entendo, porque eu não sou pai. Mas é compreensível, assim, que exista isso pros pais, né? Mas foi um processo, assim, Lu. Eu acho que o momento que a gente teve, oficialmente, que a gente voltou um pra vida do outro, foi um momento muito simbólico, que foi quando eu marquei minha mastectomia. Eu marquei no dia do aniversário da minha mãe, de 2019, dia 14 de maio de 2019. Ela foi fazer todo o processo comigo, de falar com o cirurgião, de passar pelos exames. Ela esteve comigo no hospital, então ela foi maravilhosa. Do jeitinho dela, né? A gente tava ainda meio estranho um com o outro. Mas ela se mostrou presente, que pra mim foi o que mais importou, e tá tudo bem, entendeu?
E aí, a partir daí, a gente realmente voltou, né, a se juntar, tá mais perto e tal. Então, foi bem legal. Ah, é muito bom, né? É. Eu acho que a mãe tem um coração de leoa, né? Então, quando ela descobre alguma coisa que a incomoda, ela vai encontrar caminhos pra desbravar e não incomodar mais e acolher, né? Exatamente. A gente transiciona junto com a nossa família, né? E eu queria te perguntar, assim, pra quem te acompanha nas redes e vai ouvir o nosso episódio, o que significa pra você viver sua verdade, com seu nome, com os seus pronomes e com a sua história, assim? Essa pergunta é filosófica, hein? Pode ser o mais simples possível. Lu, eu acho que não tem nada. As pessoas falam assim, mas você não teve medo, você não teve… Gente, nada. Você não teve… como que você consegue? Você foi muito corajoso de passar por tudo isso, não sei o quê. Como é que você conseguiu? Eu falei, gente… não é coragem, não é sobrevivência, assim. Ou era isso, ou eu passei a minha vida inteira morto em vida, sendo bem honesto, assim. Eu não sei, nem isso se eu não fosse dessa pra melhor mesmo. Mas nada paga você ser liberto e ser quem você é. Não viver com medo, não viver… E não viver com medo no sentido de identidade. Tipo, eu não fico mais pisando em ovos. Eu não fico mais repensando se eu vou fazer tal coisa, se eu não vou fazer. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Eu vou existir e tal. E as pessoas falam, você cria conteúdo e tal, você não tem medo? Eu falei, eu prefiro, se tiver que fazer, né? Eu prefiro ir dessa pra uma melhor, sendo eu, feliz, imenso, grande, sabe? Tipo, sem medo de existir, do que viver numa bolha, sei lá, ai, gente, como é que chama? Numa concha, assim, fechado, com medo de tudo e ainda por cima sendo infeliz só porque eu quero agradar, sabe Deus quem. E a verdade é que a gente nunca vai agradar ninguém. Nem se a gente estivesse dentro daquela expectativa, da expectativa dos outros. Então, nada paga o preço de ser quem você é. Sem medo, sem pedir desculpa. Que lindeza, muito obrigada pelas suas palavras muito gentis e muito essenciais, que refletem a existência de qualquer pessoa trans, né? Transicionar é um ato de amor, né? A Boom Beach veio aqui falar com a gente. É um ato de amor, nossa, é isso aí. E ela fala, né, que a maior prova de amor que ela já fez é ela. Eu acredito que, assim, é pra isso. você, pra mim, pra todos nós, assim, apesar das adversidades, assim, né? Porque a gente tem que lidar com disforia, com não acesso, Violência. com violências, né? Mas eu sempre falo que esses desafios que a gente passa depois da transição nem se comparam com os desafios que a gente passava antes. É infinitamente melhor, na minha visão, infinitamente melhor a gente passar por isso sendo feliz e sendo grandão, com amor, né? Dentro dessa realidade de ser trans e sermos nós mesmos, do que escondido, né? Mas nossa, Boom Beach falou perfeita. Perfeito, é um ato de amor. É a maior prova de amor que você pode ter por você mesmo. Sim. E você comentou pra mim que transicionou no mercado de trabalho formal, assim. Sim. Como que foi seu processo de entendimento de que você estava num espaço sistêmico, né? Mas ao mesmo tempo você estava hackeando, abrindo portas para outras pessoas, assim. Como que é essa realização? Porque não importa a passabilidade ou tá no espaço que se prepara para estar mais acolhedor, né? Em diversidade, inclusão, pertencimento. E como que é o seu sentimento, assim, em relação a isso e os caminhos que você desbravou, assim? Com certeza abriu portas para outras pessoas. Ai, Lua, sinceramente, assim, é uma honra. É uma honra poder… Eu falo, você passou um monte de desafio e tal, mas… cara, ainda bem que fui eu. Ainda bem que foi uma pessoa que sei lá, tava bem, sabe? Imagina ser uma pessoa que não tá preparada para ser, enfim, para ser reconhecida dentro de um espaço de trabalho, sabe? Eu tava lá e eu falava, não, vamos falar sobre isso aí mesmo, tal, e não tenho medo, não. Tem gente que prefere não falar sobre, né? Tem gente que prefere ficar na deles e tal, tipo, super respeito, de boa. Mas eu falei, que bom que sou eu. Então vamos falar sobre isso, então vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer para ajeitar sistema, para ajeitar modus operandi, hierárquico, vamos fazer cartilhas aqui dentro, vamos falar sobre esse assunto, vamos trazer mais pessoas.
É importante a gente… Eu sei que tem gente que não quer, mas é importante falar sobre. É importante você trazer esse tipo de assunto dentro do mercado de trabalho, porque é onde a gente quer estar. Né? A gente quer ocupar todos os lugares. A gente tá vendo aí nossas mulheres trans, travestis, nossos homens também trans que estão na política, né? Pessoas maravilhosas. Né? Mas enfim, o fato é, precisamos estar ocupando esses espaços. E se a gente não falar sobre isso, como é que a gente ocupa? Né? Como é que a gente chega lá? Então, pra mim, é uma honra e é uma… Sempre que eu puder falar sobre isso, eu vou estar falando. Você já passou por diversas empresas, assim, trabalhando na tecnologia da informação. Como que você equilibrava isso com o rolê de criar conteúdo, assim? Né? Entre o trabalho formal e a vida pessoal e a criação de conteúdo. Tô aqui só na criação de conteúdo, isso é uma resposta? Não, é difícil, assim, Lua. Tanto que eu gostaria de estar presente nas redes, era uma coisa que não dava muito pra fazer. Eu meio que fiz como deu. Sinceramente, falar que eu era muito bom nos dois, não dava. Antes, quando eu trabalhava… Quando eu era mais júnior, né? Era uma empresa de aviação, na época que eu comecei a criar conteúdo e tal, maravilhosa. Eu amo. Babado. Mas… eu não me… Não é que eu não me dedicava, mas não exigia tanto de mim naquele momento. Então eu poderia me dedicar à criação de conteúdo meio que junto. Mas também eu não tinha estratégia, não tinha planejamento. Era uma época que a internet era né, onde tudo era mato ainda. Então poucas pessoas tinham uma estratégia, um planejamento e tal. Então eu podia falar sobre qualquer coisa. Eu podia chegar em casa e ligar o vídeo e falar assim… vou fazer um vídeo de roupa, vou fazer… Hoje em dia, você tem que se profissionalizar. Hoje em dia é uma profissão, que é uma coisa que exige muito do seu tempo, da sua atenção, estudo pra caramba, pra você não sair falando bobeira na internet. Então, é um trabalho tanto quanto o trabalho que eu teria na tecnologia da informação. Então, eu cheguei num ponto que, assim… Eu tenho uma SLT e eu tenho criação de conteúdo. Eu vou ter que fazer uma escolha. Senão, eu vou fazer os dois que nem a minha bunda. E não vai dar certo. Eu não vou prosperar em nenhum deles. Não vou nem dar resultado pro meu emprego no CLT. Também não vou ficar feliz, porque eu vou ter um burnout muito rápido. E também não vou conseguir entregar o que eu gostaria na criação de conteúdo, porque eu vou precisar de tempo, de estudo, de dia também. Eu tinha que estar presente, às vezes, presencial, às vezes, no trabalho. Também não conseguia gravar em casa, porque tem que ter a luz do dia. Eu chegava em casa à noite, né? Então, assim… Eu tive que fazer uma escolha, essa é a verdade. Né? Total. E quando você percebeu que rolou esse start pra você criar conteúdo, né? Inspirar, educar e transformar da sua autenticidade pura, né? A minha vida no mercado, na criação de conteúdo, ela foi uma montanha-russa, na verdade. Eu comecei lá em 2018, que foi o ano que eu iniciei a transição. Porque, pra mim, ter conhecido uma referência… pessoalmente, mudou minha vida. Transformou minha vida, né? Acho que vamos entrar aqui. Não, pode falar. Pode falar, perdão. Ter conhecido uma pessoa, uma referência boa pra mim, foi o que transformou a minha transição. Foi o que realmente me deu o start. Eu falei assim, cara, se eu puder fazer isso por uma pessoa, se eu conseguir falar sobre isso pra uma pessoa e inspirar uma pessoa, eu já vou ficar muito feliz. Então, a minha criação de conteúdo começou quando eu decidi transformar o meu Instagram no meu diário da transição, de conversar sobre isso. Você sabe que eu não lembro exatamente quando que foi? Mas eu acho que foi final de 2018, comecinho de 2019, por aí. Enfim. E aí, foi esse o start. Eu queria construir ali um diário de experiências que pudesse inspirar outras pessoas e acolher outras pessoas, como eu fui acolhido. Então, aí no começo, de 2018, acho que a 2022, que a gente passou pela pandemia e tal, eu meio que comecei, parei, gravei e tal. Eu não era muito assíduo, né? Mas assim, de alguma forma as pessoas se identificaram comigo e chegaram ali. Eu também, na época, eu tive um relacionamento com uma menina que criava conteúdo também. E aí isso fez outras pessoas conhecerem meu trabalho. Mas até esse ano, né, de 2025, eu não tinha olhado pra isso com olhos profissionais. Eu, tipo assim, cara, eu quero transformar isso aqui num espaço real, que eu possa trazer informação, que eu possa trazer
a minha vivência e boas reflexões aqui para não só para as pessoas trans e travestis se sentirem acolhidas, né, no espaço escuro, no seguro, espaço escuro ótimo, no espaço seguro, mas também para aproximar um pouco o nosso mundo do mundo das pessoas que podem ser nossas aliadas, né, que são as pessoas cis. Então, meu sonho era fazer isso de forma profissional nesse ano. Aí veio o quê? Aliados com a Sogra, que é um... Não sei se a gente pode falar isso, pode falar isso? Pode, a Pode. gente tá num papo super trans aqui. Então tá. E me conta também, né? Porque trouxe muita visibilidade pra você expor a sua história pra um público que ainda é muito conservador, né? Então, como que foi pra você estourar essa bolha do sistema e criar um novo imaginário do que é uma identidade trans masculina? Lembrando que pessoas trans masculinas têm a sua identidade muitas vezes colocada de lado, né? Existe um protagonismo maior, infelizmente, de pessoas, né, transfemininas. Como que foi, assim, essa virada de chave? Porque, assim, todo mundo ama o Miguel, né? Foi... Lua, te falar, não foi... Pra mim, nunca foi uma grande... Eu não sei, eu acho muito louco isso. Porque pra mim é só contar sobre a minha vida, né? Mas novamente, é uma honra poder ter sido escolhido e poder ter representado, né, a nossa comunidade lá num espaço que, como você disse, é um espaço conservador, que bom, a Netflix é vista, né, por muitas pessoas conservadoras e tal. É um reality de família, é um reality, entendeu? De famílias tradicionais, no caso, né? Então foi muito uma honra, né? E o fato de ter ganhado, assim, um reality, eu acho que traz aí até um extra, né? Meu, a gente também vai chegar lá, sabe? A gente também vai ganhar coisas, a gente também tem direito e também consegue ocupar esses lugares. Essa visibilidade, e acredite se quiser, eu tive pouquíssimos haters. Eu tive pouquíssimas pessoas chegando pra fazer uma piada, debochar e tal. Então, ou as pessoas que me seguiram, realmente seguiram porque elas gostariam de acompanhar meu trabalho, ou porque elas realmente, sei lá, se identificaram ou gostaram da minha participação no programa, gostaram da história e tal. Eu quero que estejam cada vez mais pessoas transmasculinas e transfemininas também, identidades nesse tipo de programa. Não nesse, em todos. Inclusive, o próprio Luca participou daquele Queer Eye, né? Que foi um programa que eu amei. Eu não sei por que não renovaram. Mas estar nesses espaços é muito importante pra gente. Eu acho que é uma das formas de falar, a gente consegue também. A gente vai chegar lá também. Total. Apesar de você não ter sofrido um hate, assim, generalizado, em outros momentos, com certeza, você já lidou com comentários transfóbicos, com atravessamentos, mesmo que sejam velados, assim. Como que você lidou com isso e como que você hackeou o seu cérebro para não se apegar a esses movimentos de ódio gratuito, né? Eu lembro de um vídeo em específico que ele furou muito a bolha e ele foi... eu tive, sem querer generalizar, mas generalizando, acessou muito um ambiente religioso, né? Então, a gente teve ali eu não gosto de generalizar porque eu tenho pessoas religiosas na minha vida que são maravilhosas e não sabe? Eu não gosto de fazer essa generalização, mas pra esse vídeo eu falo que é o bueiro dos crentes. Que assim, a galera saiu do esgoto, veio falar e vociferar coisas em nome de Deus, pra Deus, e falando que eu vou pro inferno, falando que eu vou... Acho que a forma que eu tenho de hackear esses pontos, porque pra mim não importa. Eu recebo hate, mas pra mim eu acho que eu tô há bastante tempo na internet pra entender que essas pessoas, o que elas falam é sobre elas. Sabe? Não é sobre mim. O que você faz na sua religião, tem problema nenhum. Eu tenho que respeitar e você tem que fazer o que você acha que é certo. Agora, você não pode impor a sua religião pra mim. Né? Então, o que as pessoas falam pra mim é sobre elas. É um amargor delas, é uma vida infeliz delas. Eu gosto de pensar que a gente vive uma verdade que não é a verdade padrão heterossexnormativa. Então, deve ser muito difícil para as pessoas assistirem a isso e falar assim... Como assim essas pessoas estão sendo felizes, não seguindo as normas? Como assim essas pessoas estão vivendo suas verdades, estão fazendo família, estão em cargos públicos, estão em lideranças de empresas, estão na sua escola, no seu hospital,
como assim essas pessoas estão ganhando espaço? E são pessoas que a gente acha que são sub-humanas, né? Então, deve ser muito difícil para elas entubar ali uma insegurança ou uma vontade de vida que elas provavelmente não devem ter seguido porque a religião não permite, porque, sei lá, elas querem seguir o padrão, o molde e tal. Então, a forma que meu cérebro hackeia isso é sobre elas. Eu, óbvio, a gente não é de ferro, né? Então a gente lê certas coisas. Tem dias que eu fico meio off das redes e tal, vou sair, vou passear. Se o seu problema é resolvido desligando o telefone, desliga o telefone. Tipo, eu não tô, na minha casa eu não tô tendo problema, não tô tendo problema quando eu vou na padaria comprar meu pão, não tô tendo problema quando eu vou, sei lá, no hospital, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu vou sair com meus amigos. Então, se o seu problema mora na sua tela, desliga a tela, entendeu? E no mais o que Pedro fala sobre Paulo, fala mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Então, tá tudo certo. Meio Exatamente. é assim que eu, sei lá, me protejo um pouco. Perfeito, é muito bom trazer isso à tona, porque tem muita gente começando a criar conteúdo e não sabe lidar. Eu, pessoalmente, tenho ainda certa dificuldade de criar no Instagram, no TikTok, porque eu sei que é bem massivo essa questão dos comentários, né, preconceituosos ou de atravessamentos, assim. Eu tô mais ali no LinkedIn, que é um lugar dito mais seguro, assim, né? Porque você sabe onde a pessoa trabalha, o que tá rolando ali. Então, se acontecer alguma coisa, você tá tem como respaldada, né? respaldada, como… E ainda mais quando acontece em horário comercial, e aí, e aí você já consegue deixar ótimo. um oi pro RH. Uhum. Mas eu queria te perguntar, assim, que conselhos você daria pra nova geração de transmasculinos que estão criando conteúdo, sendo você parte da, entre aspas, velha guarda? Nossa, acho que meu maior conselho é criem, façam, não tenham medo de serem vocês, sabe? Falem sobre o que vocês querem falar, porque não adianta. Eu acho, Lu, até pra você, assim, você nunca vai ser amado por todos. Você sempre vai ter uma pessoa que vai estar contra você, uma pessoa que vai querer te atacar, uma pessoa que vai estar querendo puxar seu tapete. Então, assim, você pode… Eu sei que é um saco porque você tá sendo o tempo inteiro julgado, mas falem sobre suas vivências, sabe? Falem sobre o que te faz… Eu acho que assim, falem sobre o que atravessa vocês, mas também falem sobre as coisas que faz vocês felizes, sabe? Sobre euforia de gênero. Fala sobre como você tá curtindo a sua vida, sabe? Tenta também trazer isso pra um lugar bom pra você, sabe? Mas eu acho que tem que lidar com a frustração de que não é todo mundo que vai te amar. Tem que lidar com esse fato. Faça terapia, né? Terapia é muito importante pra mim. A terapia foi transformadora, inclusive me ajudou muito nesse lugar também, porque eu entendi que eu tive que me desvincular de forma meio utópica até, mas assim, eu tive que me desvincular um pouco do que a sociedade acha. Porque senão você vai ficar… A sociedade acha o quê? Coisa heteronormativa. Você vai estar sempre achando que você tá errado. Se você não se desvincular e se sentir poderoso na sua casca, e se sentir feliz na sua casca, se sentir, sabe, empoderado em quem você vai ser triste, né? E o ponto depois que eu entendi isso, facilitou um pouco o meu trabalho na internet, porque eu meio que comecei a cagar a real pro que as pessoas falam. Então acho que esse é o conselho, faça terapia, se sinta poderoso, poderosa em quem você é e crie, velho, faça. Tipo, ai, nossa, mas eu tenho… Crie, posta, não tem problema. Você vai no meio do caminho, você vai ajeitando, sabe? Ai, mas eu não sei se eu quero falar isso, posta. Depois você entende, se eu não gostei de falar, vou falar sobre outra coisa. Não tem problema. Eu acho que o meu conselho é esse, busca o nicho, busca o que você quer falar. E se dedica, sabe? Não desiste, não desiste. Ah, mas eu vou receber hate e tal. Olha… Uma coisa que eu aprendi não interessa se você é cis ou trans. Você vai receber leite, ó. Meu Deus do céu. Hate. Leite não, pelo amor de Deus, tô fora. Mas você vai receber… hate, ódio, gratuito, sem a menor motivação, sem menor necessidade, de graça, entendeu? Não se estressa com isso, real. Tipo, faz uma terapia, busca o seu acesso, o seu refúgio, um lugar que você possa ir pra você se recuperar caso alguma transfobia, algum ódio te atravesse, mas…
a gente vai ter que lidar com essa frustração. Muito obrigada por esses conselhos. Eu lembro muito do Roberto Betti me falando assim, Lua, maravilhoso. conteúdo bom é conteúdo postado. Porque às vezes a gente ensaia muito. Eu tenho vários vídeos aqui no meu celular falando, ai, tá bom, eu vou fazer um vlog desse rolê que eu tô fazendo, ou de um trabalho, ou seja, do que for. E eu simplesmente travo, não edito, deixo lá e já passou. E aí eu já perdi o timing da coisa, assim. Então, muito bom ouvir isso de ti e ouvir dele também, somar e perceber que realmente conteúdo bom é conteúdo postado, a gente vai polindo. Se a gente tiver alguma fala errônea, a gente consegue se retificar também, né? E a gente não vai agradar todo mundo, né? Então, Mas pode fazer uma pergunta, amiga? O que te faz travar? Porque eu também tô lidando com isso, tá? Eu falo esse ponto, mas pra mim é muito mais fácil. É muito fácil falar sobre a minha vivência. Mas quando eu migro pra um lugar do tipo, vou falar sobre um assunto, sei lá, mundano, de relacionamento e tal, de experiências que não sejam da minha identidade, eu travo um pouco também. Então, eu tô falando isso pra você, mas pra mim também, tá? Então, tipo assim, gente, vou postar independente do que as outras pessoas pensem, independente. Mas eu começo um vídeo, paro de gravar, assim, e aí eu edito, reedito, falo, não gostei, não vou postar, tal. Você sente isso com algum assunto específico ou é uma coisa de qualquer coisa? Tipo, qualquer ponto você sente que te trava? eu acho que quando entra numa viés muito pessoal, eu dou uma travada porque já tem pessoas olhando pra mim, tem como referência, aí fica aquele peso da coroa que às vezes a gente dá uma bambeada, mas tem que manter, né? Sim. E eu acredito que a nossa autenticidade é o que fez a gente chegar onde a gente tá, incondicionalmente, assim, definitivamente é isso. Mas eu tô tentando entrar nesse viés de reconhecer que, assim como o Miguel teve esse start, que eu posso mudar a vida de uma pessoa. Não literalmente, né? Que a gente não tem a capacidade de mudar uma vida toda, mas trazer um referencial positivo e receber um bom feedback. Sim. Então, eu acredito que a gente tem que ir com medo. Citando Roberto Betti também, vai com medo mesmo, que aí. uma hora as coisas vão fazer sentido e vão se encaixar, né? Uhum. E hoje muita gente te acompanha, assim. Que legado que você quer deixar, assim? Além de reconhecer, assim, que às vezes a pessoa só precisa de um afeto, de um carinho e de um referencial, assim. O que o Miguel quer trazer de legado, assim, como indivíduo, como criador de conteúdo e como um amigo dos espectadores. Eu acho que o legado que eu quero trazer, Lu, é de que a gente. Eu quero que as pessoas entendam, pessoas cis e trans. Eu quero que elas entendam que a gente não é só estatística ruim. Que a gente vai vencer, que a gente vai alcançar lugares que a gente não alcançava, a gente vai sair da prostituição, a gente vai estar em corporativismo, nós vamos estar na política, nós vamos estar nos hospitais que seus filhos vão estar, que as escolas vão estar. Eu quero que as pessoas entendam que a gente que a gente vai estar participando de todos os lugares, e não porque a gente quer uma ocupação, eu quero, na verdade, mas não porque a gente quer tirar espaço dos outros, mas porque a gente só quer pertencer ao mesmo lugar que todo mundo, com uma vivência digna, sabe? Eu quero que as pessoas entendam que a gente tem questões, que a gente tem a característica de sermos pessoas trans e travestis, mas que a gente quer chegar num ponto de... Porque hoje não tem como não falar que essa é uma característica muito predominante, porque a gente morre por isso. A gente é violentado, a gente é atravessado por conta disso. Então, a gente quer chegar num lugar onde ser trans é só mais uma, sabe? Além de eu ser trans, o que mais que eu sou? Eu sou um cara, sei lá, trabalho com TI, entendeu? Eu sou um cara que eu gosto de viajar, que eu tenho hobbies, que eu tenho sonhos, que eu quero ser pai, por exemplo, quero viajar o mundo, enfim, em vários outros pontos da minha vida que são tão relevantes quanto, né, a transição. Me orgulho muito da minha transição, da minha identidade, de quem eu sou, mas não é isso que define a gente, né? Ser trans é um detalhe da nossa vida, do qual a gente se orgulha, que a gente constrói com muito amor e carinho, mas que a gente é 200 milhões de outras coisas que são tão legais quanto, né? Queria trazer, e aí o ponto é trazer o foco para esses outros lugares além da transição. Somos tantas coisas, né? Somos multifacetados.
Eu acho que trazer isso à tona pra cisgeneridade, primeiro é um susto, né? E depois a gente consegue naturalizar, né? A Valéria Barcelos fala justamente, nossos corpos precisam ser primeiro naturalizados para depois sermos normalizados na sociedade. A gente Exatamente. ainda tá nesse processo, assim, né? De identificação. E já caminhando pro final, eu tenho uma pergunta bem simples e generosa pro seu coração, que é… O que você falaria pro Miguel, de 24 anos? Ó, eu li as pautas que você me mandou, mas eu não parei pra pensar nessa com profundidade. Eu falaria pra ele seguir o coração dele, assim. Pra ele não… que todo sentimento que ele tá sentindo, e euforia, e felicidade, e sensação de felicidade, de pertencimento mesmo, escuta. Tudo que você tá sentindo, tudo que você tá passando, se entrega, se joga, sabe? Não muda, não volta atrás. E não… Nossa. Não… Cara, não para. Não para. Não pensa duas vezes, só vai, faz a sua terapia, vai depois, se for da sua vontade, faça aí a terapia hormonal. Mas se entrega pra esse sentimento, se entrega pra esse encontro. Dito e feito, não é? Dito e feito. Eu acho que eu falaria exatamente o que eu fiz. Tipo assim, não tenha medo, vai dar tudo certo. Sabe, vai ficar tudo bem. Só poderia ser você, né? O Miguel de hoje. Exatamente. Se fosse o do passado. E você tem uma trajetória muito linda, assim. Quero muito te agradecer por esse papo. Um papo muito genuíno, muito generoso. E vou trazer frutos muito, muito positivos, assim. Vou refletir bastante sobre o que a gente conversou. Uhum. E quero te finalizar aqui com um presentinho. Ai, pra amiga, respeitar eu meu não nome. acredito. Obrigado, meu amor. Obrigado por esse presentão. Obrigado. Lua, é um prazer inenarrável estar aqui com você. Que também tem uma trajetória linda. Que temos várias similaridades, né? Manda um beijão pro seu irmão. Inclusive, um abraço pra ele, um beijo pra sua irmã também. Inclusive, a gente tem uma configuração muito similar, né? Eu tenho uma irmã gêmea e eu tenho um irmão mais velho. Sim. Então, muito obrigado pelo convite, eu achei maravilhoso. Espero que a gente possa fazer esse papo mais vezes, né? Porque é isso, falar sobre transição, a gente poderia ficar dias aqui, né? Sobre tudo, na verdade, que envolve a transição. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, chamando o pessoal aqui, não deixe de conferir o nosso Pode Respeitar, com convidados ilustres. Estamos aqui diretamente dos estúdios Teia. E com o nosso fomento da Respeita Meu Nome. Não deixe de conferir a Respeita Meu Nome. E também de se integrar com a gente, né? Afinal, é um papo trans, um papo leve e para todas as pessoas. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Engaja aí, hein, galera. Obrigado, Lu.